Uma pessoa que não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem convivência, vive procurando revelação e não confirmação. A pessoa que tem relacionamento chega na igreja e recebe a confirmação, porque Deus já falou com ela dentro de casa. Deus já está mostrando para ela o que ela quer. Ela recebe a confirmação. Uma pessoa que tem revelação vive procurando, e pula para todo lado. Revelação, eis que te diz, eis que fica, e fica lá procurando sempre uma revelação. Por quê? Não tem relacionamento, não lê a Bíblia, não busca Deus. Não quer mudar. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, na sua casa, na tua presença, dentro deste poderoso, maravilhoso projeto Casa Firme. Isso é um presente, meu Deus, é um presente para todos nós. Nós podemos estar, meu Deus, no lugar onde o Senhor nos plantou. Nós podemos florescer, meu Deus, e não ser, meu Deus, meu Pai, aquela figueira, Senhor, que estava no vinhedo, mas não prosperava, não frutificava. Estava, Senhor, inutilizando a terra, inutilizando o espaço. Estava no melhor lugar, estava sendo bem tratada, tinha toda a condição de florescer, de frutificar, mas não frutificava. E eu vejo, meu Deus, que o Senhor está nos dando mais uma chance de muitas coisas serem frutificadas, acertadas, corrigidas, alinhadas, lapidadas, empurradas, puxadas, levantadas, meu Deus. E por que não, meu Deus, derrubadas e fechadas também? Eu creio, meu Pai, que tem muitas portas que devem sim ser fechadas. Porque, meu Deus, se nós não pararmos de olhar, meu Pai, para uma porta que o Senhor não tem nada conosco, que o Senhor feche essa porta, meu Deus, e nos coloque na porta certa. Não nos deixe perder tempo, perder a vida, perder o foco, perder o propósito, perder, meu Deus, o nosso ano. Meu Deus, eu creio que o Senhor fará. Não é, meu Deus, que o Senhor pode fazer, o Senhor fará. Ainda, meu Deus, em 2025. E ainda, meu Deus, será o melhor ano da nossa vida. Eu não tenho dúvida disso, Senhor. Mas muitos começam a calcular, conjecturar, começam a ouvir, começam, meu Deus, a se contaminar, começa a permitir a ansiedade entrar nos corações, começa a ouvir, Senhor, a voz da mentira, a voz, meu Deus, da serpente, ouvindo as mentiras, que não vai acontecer nada, posso fazer o que eu quiser, porque certamente não morrerás. Meu Deus, pior do que morrer fisicamente, a viver uma vida como Terá, meu Deus, viveu muito e não fez nada. E ainda foi uma influência negativa para toda a sua casa, destruindo a geração, destruindo a família. Tem um propósito, mas é como, meu Deus, nunca ter saído de Ur dos Caldeus. Porque se você não conclui a sua caminhada, meu Deus, é como você nunca foi, você nunca saiu de lá. O povo, meu Deus, que saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles estavam longe do Egito, meu Pai, mas muito perto dentro dos corações. Ainda, Senhor, eles sentiam um gosto, meu Pai, eles sentiam o gosto, Senhor, do alho poró, eles sentiam o gosto do pepino, mas eles não sentiam o gosto da promessa. Muitos não conseguem, meu Deus, mais passar, meu Pai, por um período de uma dieta espiritual específica. Não aprenderam a sacrificar. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, o Senhor Jesus ficou 30 anos aprendendo a obedecer. Meu Deus, Daniel ficou 3 anos a legumes e água, porque ele sabia, meu Deus, que era aquele período, ele precisava passar por aquele período, comer somente aquilo.
iria dar certo, meu Deus. Meu Deus, que o nosso povo não venha a ser aqueles impulsivos, forçados, como diz, meu Deus, Saul para Samuel em 1 Samuel 13, eu fui obrigado a oferecer. Não, meu Deus, nós não podemos mais permitir situações, circunstâncias, pessoas, desejos, vontades, impulsos, nos forçar a pecar. Porque, meu Deus, a Tua palavra nos ensina, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo. Encontre a sua satisfação no Senhor. Não se apresse para sair da minha presença. Da mesma forma que a corça anseia por água, eu anseio por Ti, Senhor. E que possamos, meu Pai, ser esse povo que tem sede e fome do Senhor. Os necessitados, os famintos por Deus. E que o Senhor coloque esta fome, meu Pai, esse desejo nos corações. Eu quero o Senhor, eu desejo a Ti, meu Deus. Meu Pai, eu preciso de Ti. Diga ao Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada, eu preciso de Ti. Meu Deus, abençoe o nosso povo. E que todo espírito que vem cegando e bloqueando corações, vem dividindo mentes, vem dividindo corações, vem, meu Deus, perturbando, escravizando, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. O sangue de Jesus tem poder sobre você. Que o sangue de Jesus venha ser derramado do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. E que você venha ser cheio do Espírito Santo. E que você viva a melhor casa firme da tua vida. Uma casa firme que venha explodir, implodir coisas. Uma renovação mental através desta palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dirija tudo. E que teu Espírito nos dirija do começo ao fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo, qualquer coisa, se Deus estiver comigo. E fala para essa pessoa, Deus está com você. Você não está sozinho, você não foi abandonado, muito menos esquecido. Fala para essa pessoa, você sabia que Deus sabe quantos fios tem na sua cabeça? Depende de alguns, eu também sei. Depende de alguns daqui, eu já sei também. Mas a gente sabe, nosso Deus sabe tudo, tem o controle de tudo e nunca nos abandonou e não vai ser agora. Em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Doze cântaros. A história de Acabe, seu pai, Onre, rei de Israel, nos ensina como homens que conheciam a verdade, que tinham pleno acesso à revelação do Deus vivo, ao legado da lei e aos feitos poderosos do Senhor, tinham favor, tinham toda a possibilidade de fazer um trabalho muito melhor do que o seu antecessor, por motivos internos, quando perdem o propósito, quando olham para a direita, olham para a esquerda, quando não curam aquilo que será uma sabotagem no futuro, se corrompem. Não adianta você achar que você tem o controle. Uma coisa eu entendi. Pode ser que hoje
Deus não resolva todas as questões. Mas a partir do momento que eu decido confiar em Deus e passar por todos os processos, Deus vai costurar essa ferida lá na frente. E Ele nos coloca situações difíceis para que nós possamos subir mais um degrau, nos aproximando dEle. Sempre é um degrau, sempre é um passo a mais, quando nós decidimos tirar e deixar coisas que estão pesando. Tem coisas que estão pesadas. E não dá. A própria história de Jacó foi assim. Ali no vale de Jaboque, quando deixou a família de um lado e atravessou sozinho para o outro lado. E dormiu lá do outro lado. E nada que tinha, nada que possuía, nada que conquistou, nenhum filho, nenhuma mulher, ninguém podia mudar ou lutar aquela guerra, que não foi uma guerra de força, foi uma guerra de persistência. Quando Deus se apresenta, Ele nos dá a possibilidade de você perseverar, persistir. É uma guerra de perseverança, é uma guerra de resiliência. Porque a todo momento, ou o diabo, ele vai estar te tentando, vai estar te provocando, vai estar te machucando. Você vê isso na história de Jó, aquele processo que ele passou não foi fácil. Ou é a bênção que está querendo ir embora e você não pode deixá-la embora. A bênção, o que Jacó disse? Não vou soltar até você me abençoar. Porque nós temos que segurar a bênção. Nós temos que segurar com todas as nossas forças. Nós temos que guardar aquilo que é importante. E o que é importante para Deus, para muitos não é importante. Tem pessoas que vivem uma oscilação. Um dia está bem, um dia assiste o culto, outro dia assiste uma coisa desnecessária. Algo que só te afasta de Deus. Um dia está ouvindo uma coisa, um dia ouve uma palavra, outro dia está ouvindo uma fofoca. Um dia louva a Deus, outro dia solta um xingamento. E vive essa oscilação. Por quê? Porque não guarda aquilo que é mais importante ao coração. A gente falou sobre isso, nós falamos sobre isso na segunda-feira, sobre o coração, e tem que guardar. Provérbios, ainda Salomão disse, meu filho, guarde essas palavras no fundo do seu coração, porque existe uma profundidade maior que o diabo não vai conseguir alcançar. Você precisa deixar fundo mesmo. Tem coisas que só você vai alcançar, só você vai ter acesso. Você não pode deixar as pessoas terem acesso a coisas que estão visíveis, coisas que lá dentro só Deus pode alcançar. Aquilo é de Deus, é um tesouro escondido. Guarde essas palavras no fundo do teu coração, meu filho. Você tem que guardar. Por quê? A sabedoria é mais importante, mais valiosa que o ouro. E o entendimento mais do que a prata. Enquanto muitos estão buscando por aquilo que para Deus, na Nova Jerusalém pisaremos, que é ruas de ouro. É para mostrar que os nossos valores podem estar muito baixos. E valores baixos, no momento da pressão, se você não tiver uma convicção, você vai ceder. Acabe, ele cedeu para aquilo que não poderia ceder. Ele conhecia o Deus vivo. Mas ele decidiu, por covardia, ele decidiu por sentimentos, por um caráter distorcido, aceitar casar com Jezabel. E aquilo foi a ruína para ele. Ele não levou somente a vida dele, mas levou os filhos, levou os descendentes, levou os parentes, porque você vê isso. Quando Jeú foi cumprir a missão que Deus direcionou ele, você vê que não sobrou ninguém. Matou todos. Os parentes que estavam fora,
os parentes, os amigos, todo mundo, foi matando todo mundo. Tanto que quando ele chegou e Jezabel, ela viu ele chegando, Jeú chegando, a primeira coisa que Jeú falou: olha, quem está por mim, quem está comigo, joga essa desgraçada para baixo. Ele jogou, se arrebentou, morreu. E depois ele entrou, foi comer, e quando voltou já não tinha nem corpo mais, porque os cachorros já tinham comido. Se cumprindo a promessa, a declaração que Elias tinha liberado por aquela injustiça que eles cometeram em toda Jerusalém, inclusive com Nabote, com a vinha de Nabote. Aquela injustiça. Eu falo uma coisa, eu falava ainda com uma pessoa hoje, uma pessoa que entende a palavra. Eu conversava com essa pessoa, eu disse o seguinte: o reino de Deus tem muitas coisas. É paz, é alegria, é justiça, é saúde, é vigor, é energia, é resiliência, é mansidão. Tem muitas coisas. Mas não é à toa que o Senhor, Ele deixa muito claro, muito visível: busque em primeiro lugar, em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque uma coisa que eu percebo, que Deus não suporta a injustiça. Então, quando você comete uma injustiça, você pode ter certeza, você vai pagar muitas vezes mais. Deus, Ele vai te cobrar, e vai cobrar muito, muito você. As injustiças, porque no momento que no momento que Acabe chegou lá todo mimadinho para Jezabel, e Jezabel: você é um rei, se levanta, ainda dando lição de moral, ainda querendo mostrar para ele que ele tinha, né? Porque ainda ela falou: não, deixa que eu resolvo isso aqui, a vinha vai ser sua. Foi lá, inventou dois vagabundos, dois vadios, né, que a Bíblia diz, e inventou um testemunho falso, apedrejaram Nabote e depois tomou. No momento que tomou, Deus mandou Elias lá liberar a promessa. Você vê inclusive isso de uma maneira muito, muito rápida, quando Davi pegou a mulher de Urias. Ele teve a noite e fez o que queria fazer lá com a mulher. Mas no momento que ele fez o plano e matou Urias, aí Deus mandou o profeta. E a todo momento, Betseba foi chamada de mulher de Urias. Você vai ficar marcado pela tua injustiça. As pessoas ficaram marcadas pela injustiça que cometeu. E aqui na Bíblia, em 1 Reis 18, nos mostra, abre a sua Bíblia em 1 Reis 18, no 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do teu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Vocês sabiam que era verdade. Tem pessoas que estão escolhendo a mentira, ao invés de ficar com a verdade. Tem pessoas que estão escolhendo ficar numa vida cômoda, confortável, mas falsa. Pode estar dentro da igreja, mas não está. Pode fazer mais, mas não faz. Pode cumprir a palavra, mas decide não cumprir. E simplesmente acredita numa mentira. Acredita que está tudo bem e não vai ter nenhum problema fazer isso. Tem pessoas que estão cedendo à visão por causa de pressão de esposa, de marido, de filhos. Estão cedendo a algo que não podiam ceder. Estão cedendo a uma mentira por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de uma vida hedonista que está construindo, porque você está lutando pelo seu prazer,
É uma luta que é uma geração que não sabe sentir dor. Eu falo, né, a geração que tiraram a ardência do mentiolate, acabou o mundo. Quando agora não pode arder mais nada. O dipirona amargo agora tem sabor de tutti-frutti, gente. Eu vejo lá, e às vezes as pessoas não entendem. É interessante isso, né? Você pode fazer até uma comparação. Porque olha a dosagem do amargo. É um pouquinho que você toma. Mas a dosagem por ml é muito mais forte do que aquela com tutti-frutti. Você tem que tomar uns 10 daquele para dar a dosagem do amargo. As pessoas se enganam. Bispo, mas é porque é para criancinha. Não é por causa... Não estou falando sobre isso. Antigamente, eu lembro do tempo da minha avó que caía era babosa. Estava com gripe, era babosa. Era não a... Como chama aquela a plantinha lá, o pastor? Cortava lá e estava aquela gelzinho, você pava o seu gel, babosa mesmo, é babosa, não é rei não, gente, aí ó. Passava em tudo, passava, lubrificava a correia de carro, arrumava a garganta, resolvia problema, usava no feijão, não tinha problema, era tudo. Então você vê que tudo que está na natureza, tudo que Deus fez, os medicamentos tiraram na natureza e resolve. Mas as pessoas vão cedendo as coisas. Eu não posso acordar meu filho de manhã no domingo, porque ele já acordou na semana inteira. E agora, para Deus, a gente tira o pé. E eu vou deixar meu filho dormir mais cedo, dormir até mais tarde, porque é o último, ou melhor, único domingo. Eu lembro de um culto que a bispa fez, e ela deu esse exemplo de uma pessoa que trabalhava para a bispa, ela convidou, vamos lá para a igreja? Ela falou assim, mas que dia, bispa? Foi domingo. Eu falei, tá, mas domingo é o único dia que eu tenho para dormir mais cedo, mais tarde, né? Dormir mais tarde, não vou conseguir, tal. Mas em uma outra ocasião ela disse, eu já estou eu engordei bastante, e agora eu vou pegar o domingo para fazer na academia cedo. A pessoa ela se contradiz, as pessoas se esquecem. Por quê? Porque para Deus, Deus não é prioridade, Deus não é importante. E eu sempre vou colocar alguma coisa mais importante à frente de Deus. Infelizmente, eu vejo muito isso na boca de cristãos. Eu fiz de tudo, agora só resta Deus. Não tem mais nada, só falta Deus. Não, é só agora, só Deus. Eu já fiz tudo, eu fui em todos os médicos, eu tomei todos os medicamentos, eu fiz todos os tratamentos, agora só Deus. Eu falei, criatura, por que você não fez isso primeiro? Botava ele em primeiro lugar. Por que não tentou? A pessoa ela vai minguando de todas as maneiras e não entende que não é a questão do tratamento em si, não estou falando aqui de tratamento, não estou falando de médico, não estou falando isso. Tem uma importância muito grande a medicina, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tudo é um problema de coração. Deus permite coisas na nossa vida por causa que outras coisas não estão sendo prioridades. Pode observar. Eu lembro, quando eu tinha um filho pequeno, na realidade aconteceu com os dois, quando eles eram pequenos. O João, ano que vem, vai fazer 11 anos. Eu lembro quando ele tinha 1 aninho, Deus estava me cobrando por algo, e eu fui parar no hospital, ele estava com insuficiência respiratória, e não resolvia, tomava Berotec, o médico não sabia, e eu falei, meu Deus, não quero que interna, e internou. E era totalmente problema meu, eu era o causador, não era a criança. O problema não era a criança. O pai do menino, do filho endemoniado, que a Bíblia diz, ele mesmo diz, olha, eu levei aos discípulos, mas não puderam fazer nada. Então assim, se pode, ele falou assim, pode, tudo é possível aquele que crê. Então me ajuda a minha incredulidade. Aí o Senhor virou, abençoou e curou. E aquele espírito mudo e surdo, que jogava ele no fogo e na água, ficou como morto. Porque ali já virou um padrão, ali estava tão enraizado que já dava força. Já parou para pensar que o diabo está te dando força e parece que é Deus, mas você está sendo guiado pelo diabo? Uma força sobrenatural.
Você imagina, olha, bispo, olha, um caso muito importante é Sansão, mas era por Deus, sim. E agora e o gadareno? O que a gente fala do gadareno? Quebrava as correntes, ninguém segurava ele. Que força ela era aquela? Quando expulsou, entrou em 6.000 porcos. Era uma legião que dava força àquele homem. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Então, quando nós permitimos coisas pequenas na nossa vida, aquilo só vai tomando uma proporção maior. A mulher encurvada, ela não começou da mesma posição, você vai se encurvando. A mulher com fluxo de sangue, ela não perdeu tudo que tinha, perdeu as forças, perdeu o dinheiro de uma hora para outra. Você vai cedendo, você vai acreditando que é medicina e não Deus. As coisas vão acontecendo e por eu não ter um efeito imediato, eu vou tomando confiança no pecado. A mesma coisa Acabe foi tomando confiança. E foi cedendo, e agora já tinha 850 profetas de Baal e de Azerá. Já tinha matado todos os judeus. Estava tudo morto, estava matando tudo, estava eliminando, botando postes, botando deuses, fazendo imagens, sacrifícios a Baal. Aquilo foi tomando uma proporção. Aquilo gerou seca em toda Israel. Toda a cidade começou com um homem que cedeu a uma mentira. E chegou numa proporção que uma nação toda pagou por 3 anos e meio. Não se viu uma gota de água. Tudo morreu. E aonde não há água, é deserto. É sequidão. Pode observar quantos lugares que a água chegou e gerou vida, mas quando a água saiu gerou morte. Porque não dá para ficar sem água. Não dá para ficar sem vida. Não dá. Quando você analisa aqueles salmos lindos de Davi, Salmos 42, ele falando sobre a corça, assim como a corça anseia por água, eu anseio por ti, Senhor. Você faz um estudo sobre a corça, você vê que é um animal que ele busca desesperadamente por água. Porque se ele não toma água, a pele dele resseca e os predadores sentem o cheiro, o odor que exala a pele do animal. Ele se torna uma presa fácil. Por isso que a corça é considerada um dos animais que mais tem esse faro em relação à água. Porque nós temos que viver desse jeito, como a corça. Sempre procurando mais água. Sempre hidratando a nossa pele. Sempre hidratando o nosso espírito. Sempre fortalecendo o nosso espírito. Não é nossa carne, é nosso espírito, porque a carne é fraca. E se eu não fortaleço o espírito, eu vou ceder às pressões. Então, se nós começarmos a ceder coisas na nossa vida, você vai perder o propósito. Você vê Elias falando, não tenho perturbado, mas você e a sua família, a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Sentam à mesa de Jezabel, ela sustenta aquele povo, ela mantém aquele povo, ela tem intimidade com aquele povo. Pode trazer todos que sentam à mesa dessa miserável. Nós não podemos aceitar coisas assentarem na nossa mesa. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão oscilar? Repita comigo, até quando? Vocês vão oscilar entre duas opiniões. Se o Senhor é Deus, sigam-no.
Se o Senhor é Deus, siga-no. Se o Senhor é Deus, siga-no. É interessante essa pergunta, essa afirmação. Se você vê Ele como Deus, então siga esse Deus. Mas se Baal é Deus, então siga Baal. O povo, porém, nada respondeu. Esse é o famoso morno. Eu não vou entrar nessa guerra. Deixa eles resolverem, né, gente? Não vamos entrar nisso aí. Vou ficar em cima do muro. Interessante que quando nós vemos aqui em Josué 24, no 15, você vê esse homem falando: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Vocês têm que seguir. Vai ser os deuses lá do passado, vai seguir os padrões, os deuses aí do seu pai e da sua mãe, ou você vai ir aqui, ceder a cultura dessa terra? Porque tem gente que é isso. Ou vem com essa história, qual é a sua fé? Eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, ainda uso expressão, mas não praticante. Eu nunca entendi o não praticante. Você já parou para pensar, gente? Eu sou homem, mas não praticante. Entendeu? Eu sou vegano, mas não praticante. Não, eu sou vegano, né? Mas se eu como a vaca que se considera vegana, então eu estou vegano. Né? A teoria estou ajudando, né? Mas enfim, não vou nem entrar nisso aí para não dar o descurtir na internet. Então assim, tem gente que chega num lugar e já se adapta. Se o povo está falando de besteira, está falando de mulher, está falando de futebol, está falando de política, eu estou cedendo à cultura da terra. Eu chego no clube, estou cedendo. Chego na escola, da mesma forma. Estou me adaptando, crente camaleão. Para onde vai, muda a cor. Encostou em alguém, está falando, eu vou me adaptar à minha linguagem. Eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser excluído. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Pega uma pipoca e vamos ver os 800 contra o Elias. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Eu vou analisar e vamos ver o final. Você sabe que isso não é correto. E não é certo nós agirmos dessa maneira. E nós vimos isso, infelizmente, na eleição passada. Sim ou não, pessoal? Muito crente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou votar aqui, mas eu não concordo. Eu não vou concordar com ele, porque ele faz isso. Mas porque isso aqui não deu a picar. Não sei. Meu Deus, o céu é uma loucura, uma insanidade. Essa falta de identidade, essa falta de convicção, essa falta de força, falta de coragem. E eu falava com essa pessoa hoje ainda, falava sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, em Apocalipse 21 diz o quê? Que os primeiros que serão lançados no inferno, no vale do fogo e enxofre, serão os covardes. É os covardes. Então você está sendo um covarde, é isso que está sendo. Porque quando você vai na pressão, quando te pressionam, você está mudando a sua linguagem. Você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo isso aqui, ó. Em 1 Samuel 13. Em 1 Samuel 13. Em 1 Samuel 13, 11. Samuel perguntou para quem? Para Saul. O que você fez, Saul? O que você fez? Quando viu os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido. Quanta gente faz isso, né? Eu estou começando a ficar sozinho. Eu estou vendo que o negócio parece que só eu estou ficando aqui. Você não chega, estou olhando o horário, as coisas não chegam. Né? Eu não tenho como fazer outra maneira. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu vou voltar para aquele padrão miserável. Não estou com dinheiro, vou pegar dinheiro emprestado. Não consegui nada com a minha esposa, deixa que eu não vou dormir sem me satisfazer. Infelizmente, isso é mais comum do que parece.
As pessoas não aguardam, elas não passam nos testes. Quando começa a ficar sozinho, quando começa a ser pressionado, começa a ceder. Você imagina a convicção de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Só eles sentiram pressão pelo lugar, sentiram pressão pelo decreto, sentiram pressão pelo rei, sentiram pressão pelos próprios judeus, que tinha muitos judeus lá. Mas eles não cederam, sabe por quê? Porque eles não vão viver numa mentira, eu não vou escolher, porque Deus me vê. Ele sabe o que eu estou fazendo. Dentro do meu quarto, onde ninguém vê. Debaixo das cobertas, onde ninguém vê. Nos históricos apagados, aonde ninguém vê. Nas noitadas, aonde ninguém vê. Deus está te vendo. Você está cedendo. Você está vivendo uma mentira. E aí você vem com toda a cara e boca, roupinha bonitinha aqui na igreja, e vem fazendo os rodopios, os aleluia, e ainda acha ruim quando alguém sobe para contar testemunho. Não funciona assim. Não funciona assim, porque tem pessoas que têm tudo para ter uma grande vida. Saul tem tudo. Era alto, era bonito, era benjamita, tinha escolhido, mas esse é o padrão. O padrão que já começou errado. Samuel, você vai ter um reinado e você está correndo atrás de jumenta, homem? Você não se vê. Tem gente que não se vê. Tem muita gente que não se vê quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Pensei, repita comigo, pensei. Esse é o problema. Quem diz que Deus quer que você pense? É verdade. Deus não quer, toda pessoa que pensou não fez, na Bíblia. Deus quer um povo que obedece. Deus quer um povo. Tem gente que pensa e não sai do lugar. E pensa o quê? Pensa na besteira, sabe por quê? Porque o Senhor não manda você conjecturar nos seus pensamentos. Deus manda você meditar na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas sejam renovados. Que a sua mente seja renovada para que você seja capaz de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Deus é o único que sonda os corações. Deus é o único que pode guardar. Deus é o único que pode proteger. Deus é o único que faz o muro de fogo. Deus é a única proteção que nós temos. Então, se eu estou pensando e não estou fazendo, acontece isso, eu perco o portal. Eu não entro, eu não vou combater no momento que eu tenho graça. O povo era para combater no momento que chegaram os 12 espias. Mais 10 contaminou o povo. E no outro dia, quando decidiram, não dava mais. E aqui ele fala, pensei, agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado, repita comigo, obrigado a oferecer o holocausto. Eu me senti obrigado. Tem pessoas que estão fazendo forçadamente aquilo que parece certo, mas errado. Porque para Deus, o que prevalece é a obediência e não o sacrifício. Bispo, quer dizer, não precisa sacrificar? Não, tem nada a ver. Tem muita gente que sacrifica muito. É ou não é, pessoal? Olha, uma das coisas que mais nós vemos é pessoas ajoelhando e andando quilômetros de joelho até uma igreja, pagando várias promessas. É ou não é, gente? Muitas pessoas tiram tantas coisas, doam tantas coisas, fazem tantas coisas. Mas dentro de casa, dentro do coração, está fazendo o que é errado. E uma coisa não encobre a outra, porque
A pessoa que sacrifica, não necessariamente obedece em tudo. Mas uma pessoa que obedece, necessariamente sempre vai sacrificar. Mas no momento certo e com a direção correta. Samuel disse: você agiu como um tolo. Mas eu dei tudo aqui como eu agi, rapaz. Eu fiz os meus sacrifícios. Você agiu como tolo. Foi por sentimento. Quando você está sem o Espírito, quando você não é cheio do Espírito, você não tem um discernimento. Você vive impulsionado pela emoção. Você não sabe quando o Espírito fala. Sabe por quê? Porque você não tem relacionamento. E eu vou te dar um exemplo que você vai pegar rápido. Aquele que foi criado, né, que é das antigas, né, aqueles ainda, eu falo ainda com aquele tempo ainda, o tempo que minha mãe lá na fazenda, meu avô, minha avó, antigamente você batia o olho, você já sabia o que sua mãe queria. É ou não é? Você já ouvia Fernando, já muda tudo. Você faz a cara, você já sabe exatamente o que está acontecendo. Sim ou não, pessoal? Tem coisas que você não precisa ouvir, porque você já sabe, porque você conhece, porque você já teve as experiências negativas e as positivas, e você sabe o que ela quer dizer. A sua mãe, só com o olhar. Seu pai, só com o olhar. Já resolvia tudo. Não precisava falar nada. É a mesma coisa uma pessoa que vive há muito tempo com outra pessoa. Ela já conhece no olhar. Ela sabe quando a pessoa está ruim ou não. Isso é relacionamento. Isso é intimidade, isso é convivência. Uma pessoa que não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem convivência, vive procurando revelação e não confirmação. A pessoa que tem relacionamento chega na igreja e recebe a confirmação, porque Deus já falou com ela dentro de casa. Deus já está mostrando para ela o que ela quer. Ela recebe a confirmação. Uma pessoa que tem revelação vive procurando e pula para todo lado. Revelação, eis que te diz, eis que fica e fica lá procurando sempre uma revelação. Por quê? Não tem relacionamento, não lê a Bíblia, não busca Deus. Não quer mudar. E aí quando está sacrificando, questiona Deus, mas eu sacrifiquei, eu fiz o certo, por que as coisas não estão acontecendo? Eu conheço várias pessoas que sempre foi muito doadoras. Eu lido com várias pessoas, eu lembro de uma pessoa sempre fez um voto, todo culto dava uma oferta grande. Mas mentia, enganava. O que aconteceu? Secou tudo, não pôde nem fazer mais oferta. Porque não mudou aquilo que era mais importante, achou que tudo se resolvia no financeiro. Não se resolve no financeiro. Deus, Ele quer te salvar antes de te abençoar. Deus quer o teu coração antes de encher o teu bolso, a tua carteira. Deus quer te dar alegria antes de te dar momentos alegres. Deus quer que Ele seja a sua proteção. Ele quer que Ele seja Ele quer que você fique debaixo das asas dEle antes de Ele te dar uma casa. Ele quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer um relacionamento. E não posso mais ficar tentando trocar coisas importantes por coisas pequenas. A Bíblia diz aqui, agora porém, olha aqui, ele teria estabelecido, o Samuel falando, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Você presta atenção, pessoal, ouça o que eu estou falando. Traduzindo, a ordem qual que foi, espere eu chegar. Sim ou não? Ou seja, se você não tivesse neste momento, se você não tivesse sacrificado, Deus iria estabelecer o seu reinado para sempre. Deus teria te abençoado.
Como foi a história do Geazi? Não recebeu nada de Naamã. E o que aconteceu? Não era o momento. E quando ele tentou receber aquilo que já era para ele, e muitos falariam, não é um erro aqui, eu vou receber, é um presente aqui. Mas não era o momento, mas quem tem o Espírito sabe qual é o momento de receber o que é pão e o que é semente. Quando o outro desobedeceu, não ficou como estava, até o que tinha foi perdido, foi ou não foi? Agora pegou a lepra de Naamã. A desobediência, ou ela vai te jogar para frente, ou ela vai te jogar para trás. Não fica no mesmo lugar. Não adianta. Sempre será assim. Se você obedece, você tem pulos. Se você desobedece, você retrocede. A parábola dos talentos foi assim. Aqueles que multiplicaram receberam, e aquele que guardou, escondeu, aquele que enterrou, até o que tinha foi tirado e ainda foi chamado de servo inútil. Quando nós lemos aqui em 1 Samuel 7, então, eu vou ler na NVI, porque eu já passei para eles na NVI. Então, eu vou ficar na NVI mesmo. Aqui, cadê? Em 1 Samuel 7, no versículo 1, achei. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Repita comigo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. 20 anos buscando ao Senhor no lugar certo. Eu vou lá, eu vou buscar o Senhor. Presta atenção, pessoal. Eu estou indo para a arca, eu estou buscando ao Senhor, eu vou me locomover até o Senhor. E se eu não estou enganado, era uma distância de uns 30 quilômetros. Foram 20 anos eles buscando. Então Samuel disse aos todos os israelitas, ouça muito bem o que Samuel vai falar aqui. Se vocês querem voltar-se para o Senhor, repita comigo, de todo o coração. Porque o corpo já estava demonstrando isso, sim ou não, gente? O corpo está demonstrando. Você está aqui, você está demonstrando fisicamente o que você quer. Mas o seu coração? Porque tem muitas pessoas que estão há 20 anos buscando ao Senhor. E não estão vendo coisas básicas, visíveis, que qualquer um pode ver. Não é questão de fé, todo mundo está vendo o que está acontecendo e o que precisa ser tirado. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Estava cheio de poste de imagem dentro de casa. Imagina a sua casa sendo o seu coração, o seu refúgio. Está cheio de imagens, está cheio de ídolos. Fisicamente você vai à igreja. Você está há anos buscando a Deus, está há anos sacrificando. E Ele que está falando, se realmente vocês querem de todo o coração, porque é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu, fala, Deus quer o meu coração. Bispo, mas eu dou meu coração, de todo o coração, 100%, não é 99%. Obediência parcial, desobediência. Se eles prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu. Ok. Limparam.
É igual a Bíblia diz, se um espírito imundo sai de um lugar, procura um terreno árido, não encontrando, volta de onde saiu e volta com mais 7. Sim ou não, pessoal? E encontra tudo varrido em ordem. Aqui foi feito o processo. Agora, o que adianta tirar e não ocupar? Reúnam todo Israel em Mispá. Vai lá para a torre de vigia agora. Samuel prosseguiu, reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Me encontra lá em cima quem quer. Quem quer, eu vou estar esperando lá. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, repita comigo, temos pecado contra o Senhor. Está vendo? Até o povo fez a catarse. E tem gente que não faz. Está vivendo muito sofrimento, muita humilhação, mas não revela. Deus quer que você fala. Lembra que eu acabei de falar do pai do menino endemoniado? Me ajude na minha incredulidade. Aí Deus curou. Aí Deus libertou. Deus quer ouvir. Deus quer que você traga a luz. Não adianta. Aquele que esconde as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que confessa, repita comigo, encontra misericórdia. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Não pense que receberá, você não vai receber nada, você está com a mente dividida, você está com o coração dividido, você está escondendo coisas. Quando eles reuniram em Mispá, temos pecado contra o Senhor, e foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Lá eles cumpriram o último processo. Eles decidiram ser ovelhas. Já parou para pensar que muita gente está como ovelha, mas quer ser pastor? Porque não submete a nada. Eu já falei aqui, se você ouve uma direção, se você está vendo portais, se você está vendo a palavra as palavras serem liberadas neste altar, te direcionando a algo, faz aquilo, resolva aquilo, e você não faz, é porque você não está sendo liderado, você não é membro do ministério. Não, você não obedece. Isso mostra um orgulho. E tem pessoas que não obedecem, não querem obedecer, está aqui, mas não obedecem. Querem se sentir bem. Querem sentir somente bem, leveza. Mas Deus não quer que você tenha, que você sobreviva. Deus quer te dar uma vida, e uma vida em abundância, em plenitude. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas você precisa se submeter à vontade de Deus, você precisa se submeter à palavra de Deus. Ah, não, eu sou da igreja da bispa, eu obedeço? Não, então não é. Eu estou no ministério, você obedece? Não, então não sou. Você faz a sua parte? Não, então você não é. Porque lá em Mispá, quando eles derramaram água, eles jejuaram, eles obedeceram ao Samuel. Ali, Samuel se tornou o líder deles. Somente ali, quando eles decidiram tirar e ocupar e se submeter. Deus frustra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E Deus levantou aquele povo. E aquela situação foi encerrada. Você não pode mais ceder à pressão, você está vendo, tem muitas pessoas que estão cedendo a muitas coisas. Tem uma consciência muito alta, mas devido à pressão está cedendo a muitas coisas. Está uma pessoa que tinha uma consciência alta, tinha um entendimento quem Deus era. Era essa pessoa que eu vou ler aqui para você. Êxodo 32. Ao ver que Moisés demorava a descer, sempre a demora, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, Arão, chega aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Faça para nós deuses.
Nós queremos deuses aqui, nós queremos deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, que agora é esse Moisés, não é o grande Moisés, agora é esse Moisés que está aí fazendo a gente perder tempo, ó. Estamos aqui, estou esperando aqui, Moisés aqui, ó, esse Moisés aqui, ó. O homem que nos tirou do Egito, eles mesmos falam, meu Deus do céu, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu, tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Tira aí os brincos de ouro, tira de todo mundo. Todo mundo vai participar do pecado. Todo mundo vai participar aqui da construção do bezerro. E começa pelos brincos. Começa pelo ouvido. Toda a família. Toda a família. Toda a família. Tira os brincos. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo. E modelou com uma ferramenta própria. Eles andavam, eles tinham uma ferramenta entre eles, não tinham nem tirado a ferramenta, porque caso não dê certo o plano A, vamos tentar o plano B. Dando-lhes a forma de um bezerro, então disseram, estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Paulo, presta atenção, Paulo estava aqui repreendendo Pedro. Pedro conhecia a palavra. Pedro era o Pedro aqui que a gente sabe, o homem que se tornou. Não era mais Simão, era Pedro. Quando, porém, veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa, repita comigo, hipocrisia. O grande Pedro. Agora, porque um estava aqui, estou com o gentil, mas aí chegou os judeus ali, chegou os caras da circuncisão. Não, deixa eu mudar minha turma aqui, gente. Deixa eu ir devagarzinho. Vai que ninguém vai me ver. Eu estou indo. Você não viu nada, Tiago? É verdade, é ou não é, gente? Muitos não fazem isso. Quando chega lá no trabalho, quando chega no aniversário, chega numa festa de casamento, ao invés de se posicionar, não se posiciona. Quando chega na mesa, todo mundo ali está, os funcionários, as pessoas ali, né, que não têm a mesma fé, você não quer orar. Vamos começar a comer assim sem orar? Não, eu não vou me posicionar, eu vou esconder aquilo que eu sei que é verdade. Mas se esquece que se eu estou nessa posição, porque Deus que me colocou aqui, não foi eu, não foi nenhum homem. Aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei de você. Não adianta, gente. Os demais judeus também se uniram, né, a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou. Até Barnabé, repita comigo, se deixou levar. Até Barnabé se deixou levar, até ele foi junto. É de uma hora para outra. Se você não tem uma convicção, você vai cedendo a coisas. Quando vi que não estavam andando de acordo, repita comigo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, então esse é um voto, esse é uma decisão, esse é um compromisso que você faz com Deus agora. Repita comigo. Meu Deus, eu faço um compromisso com o Senhor hoje. Quando eu ver irmãos não andando de acordo com a verdade do Evangelho,
eu vou repreender. Porque é a verdade. É a verdade. É um compromisso. Se você vê, você não vai ficar quieto. Senão você vai se misturar. Quantos desse povo, quando o grande Elias disse, escolham, o que eles fizeram? Não abriram a boca. Não faça isso. Porque quando você não escolhe, você escolhe. Toda vez que você não decide, você já decidiu. Repita comigo. Todas as vezes que eu não tomo uma decisão, eu já tomei uma decisão. Declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? Não seja hipócrita. Não seja um ótimo professor e um péssimo aluno. Não faça isso, pregar, mas não viver o que prega. Não viva uma hipocrisia, pessoal. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Deus está falando isso. Deus está falando isso conosco hoje. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Chega de duas opiniões. Chega de duas opiniões. Chega de duas. Repita comigo. Eu não terei mais duas opiniões. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Repita comigo, não terei dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal, siga-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Já que não respondeu nada, não tem problema. Você vai andar então como Elias e vai falar isso que ele disse. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Então que seja o único então. Porque eu não estou sozinho. Eu nunca estive sozinho. E se eu tiver se eu for o único que sobrou, obrigado, Senhor. Porque por causa de um homem como Noé, ainda o mundo teve salvação. É ou não é, pessoal? Se coloque de pé, por gentileza. Um homem na terra pôde recomeçar e salvar a sua casa. Não é porque você está sozinho na sua casa que você está sozinho. Não. Eu já preguei sobre isso. Elias corajosamente ele falava, sou o único que sobrou na frente dos profetas. Mas quando estava na caverna, tomado de medo, ele disse, sou o único que restou. Não é um problema você sobrar. Porque quando ele estava com medo, ele disse, sou o único que restou. Mas quando você tem coragem, sou o único que sobrou. Graças a Deus, sobrou você. Deus manteve a sua consciência e você teve coragem de segurar algo grande com você. Você guardou algo importante. Sou único, é o que Deus precisa somente um. Se tivesse um, Sodoma não tinha sido destruída. Um só. Não é um problema de ser único. Um homem que pisou nessa terra, mudou essa terra, que é Jesus Cristo. Um homem. Que hoje, ele mudou tanto, ele dividiu tanto tempo que hoje a gente vê o AC e o DC. É ou não é? Antes de Cristo, agora depois de Cristo. Foi mudado, foi feita uma risca no chão, na humanidade, no tempo. Do antes e o depois. Então você tem que viver assim. Aonde você estiver, você vai ser esse único que sobrou. Vou manter a minha convicção, vou manter a minha verdade.
e será um divisor de águas aonde eu estiver. Do antes e o depois. Você tem esse poder. Se você é um homem e uma mulher que mantém a verdade de Cristo no seu coração, o que você precisa mais? Uma pessoa faz a diferença, seja essa pessoa que faça a diferença. Não se importe se estão falando de você, não se importe se estão excluindo você, se estão taxando você, se estão rejeitando você. Não faça isso com você, não faça isso com você, não faça isso com você. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. E fala com Deus: meu Senhor, eu sou o único que sobrou. Eu sou o único que sobrou. Graças a Deus que eu sou o único que sobrou. E eu vou manter a minha convicção. Eu vou manter a minha convicção. Eu não aceito mais viver uma vida, uma mente dividida. Eu não aceito mais ter esse tipo de comportamento que faz, muitas vezes, o Senhor se envergonhar, se entristecer. Não aceite viver dessa maneira. Fale com Deus e coloque um ponto final nessa divisão. Decida hoje: meu Deus, eu estou tomando uma decisão hoje aqui. O Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Diga ao Senhor: eu estou renunciando a essa covardia. Eu estou renunciando a essas mentiras. Eu não vou mais me adaptar e agir como o povo de Israel, como Acabe, como Onre, como Pedro, como Barnabé, como Arão, como Saul. Eu não vou agir assim. Eu decido escolher a Deus. Serei esses Calebes, Josués da minha geração. Serei esse Elias. Eu vou manter a minha convicção como Paulo manteve. Eu só preciso de Deus. Eu só preciso de Deus. Diga ao Senhor: eu só preciso do Senhor. Eu não preciso de mais nada. E eu vou escolher ao Senhor. O Senhor é o meu Deus. Não, meu Deus, não serei como essas pessoas que estão com medo de perder alguma coisa. Não, porque se eu não tiver o Senhor, eu vou perder tudo. Eu não aceito mais viver uma vida covarde. Diga ao Senhor: eu não sou covarde. Eu não vou mais ser covarde. Eu não vou mais ceder à pressão. Eu não vou mais mudar os meus argumentos, a minha narrativa. Eu não vou andar com desculpas. Eu não vou viver assim. Essa é uma vida infeliz. Aquele povo, eles estavam por 20 anos buscando ao Senhor. Olha o tempo perdido. Quantas pessoas estão há décadas buscando ao Senhor, mas ainda tem deuses dentro de casa, ídolos. Quantos por não conseguir esperar como Saul, como não conseguir esperar como Arão e aquele povo ingrato, decidem fazer aquilo que vem à sua cabeça. Meu Deus, mantenha a nossa mente no Senhor. Não permita, Senhor, uma mente dividida, um coração dividido. Não permita eu viver uma vida pequena. Não aceite viver assim. Não aceite viver assim. Decida hoje se posicionar. Hoje eu estou me posicionando. Eu coloco hoje o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E é Ele que vai me guiar. É Ele que eu vou pedir socorro. É nele que eu vou esperar.
Porque aquele que espera no Senhor voa alto como águia. Corre e não se cansa, anda e não fica exausto. Não andarei mais com essa mente dividida. Chega de mentiras. Eu quero que você pare e só me ouça com seus olhos fechados. Você acha normal você estar dentro da igreja e nunca conseguir orar? Pensa um pouquinho comigo. Você está na casa de Deus e eu não consigo abrir a boca. Eu não estou te atacando nem te pressionando, eu estou te mostrando, isso não é normal. Não acredite que isso é normal, isso não é um padrão. Deus quer falar comigo. Abra sua boca, eu te encherei de palavras. Decida tirar esse velho homem, essa velha mulher. Não aceite mais viver assim, essa vida morna. Como povo, Deus está mandando, decida hoje. Se Deus é o seu Senhor, então siga. Se é Baal, então siga. E o povo está quieto. Não fique quieto. Porque aquela pessoa que mantém o silêncio, ao invés de se posicionar, ela já está escolhendo pelo mundo. Não faça isso. Não importa o que vão falar de você. O que importa é o que Deus está falando de você. Porque Deus tinha o prazer de falar para o próprio diabo quem era Jó. Olha o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus tinha o prazer de falar de Jó. Peça para Deus, viva essa vida que Ele tem o prazer de falar de você. Ele tem o prazer de falar com você. Ele tem o prazer de lutar por você. Se Ele fala de nós, se Ele fala conosco, se Ele defende a nossa vida, será que nós não devemos fazer o mesmo? Falar dEle, falar com Ele e lutar por Ele. Lute por Deus, lute pelo Senhor e decida hoje. Eu estou hoje, Senhor, deixando este velho homem, esta velha criatura para trás. E eu não vou mais viver assim. Hoje eu faço uma risca no chão. E eu estou indo para o outro lado. Eu vou seguir o Senhor. Não vou mais cultuar o Deus dos meus antepassados além do Eufrates. E nem irei ceder à cultura na terra dos amorreus. Eu tenho um Deus, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Todos os deuses deste mundo você acha as ossadas, mas o meu Deus, o túmulo que Ele foi colocado está vazio. E existe uma placa em hebraico dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Não está aqui, porque Ele não está mais em lugares físicos, Ele está dentro de você. Hoje o seu coração é a morada dEle. Então permita o seu coração ser a morada dEle. Diga: Espírito Santo, enche-me, enche-me, entra no meu coração, porque aqui é tua morada. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso em voz alta: entra no meu coração, pois o meu coração é a tua morada. Toma a minha vida, Senhor, porque se eu tenho uma vida, é porque o Senhor deu a tua pela minha. É o Senhor derramou aquele sangue para, através do teu sangue,
eu fui curado, eu fui sarado, eu fui livre, eu fui restaurado, eu fui avivado, eu fui restituído. É através do teu sangue, é através do teu sangue, é através de ti, Senhor, que hoje nós fomos redimidos com o Pai. E hoje, por intermédio de Jesus, eu tenho acesso a Deus. É por Jesus, nós somos os teus filhos, Senhor. Diga, e Jesus fala de coração. Entenda que você não tem acesso ao Pai se não for por Jesus, e Jesus é coração. É coração. É coração. Fala para o Senhor: eu te amo, meu Pai. Eu preciso de Ti. Eu não quero mais viver uma vida sem propósito. Eu quero viver o propósito de Ti. Eu quero que a minha vida seja um troféu. Que seja um troféu para que o Senhor possa apresentar a todos. Eu quero que minha vida e a minha família possa dar assunto para os anjos, como diz na Tua palavra. Dê assunto para os anjos a partir de hoje. Para de perder tempo. Falamos na segunda-feira sobre coração. E o coração só é mudado quando você entra de mansinho no templo, dentro do santuário, se ajoelha no altar e diz: Senhor, como Ana disse, eu sou uma mulher amargurada, uma mulher angustiada. Eu sou uma mulher e eu preciso de Ti. E ela orou com a alma dela. E ao final, o semblante dela havia mudado. Porque já não era a mesma Ana. Ela não era a mesma pessoa. Então, se não era a mesma Ana, se não era a mesma pessoa, então o ventre também foi mudado. Não era o mesmo ventre. Porque da velha Ana era estéril, agora da nova Ana, ela disse, teve 6 filhos. Aquela que era estéril, agora tem 7. Aquela que era estéril. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa palavra. Meu Deus, cada vez que eu estou neste altar, meu Deus, eu tenho a certeza que aqui é o meu lugar. É vivendo, pregando, falando, meu Deus, adorando. Meu Deus, eu quero ser um adorador neste altar. Não, meu Deus, eu não vou fazer algo para ser bonito, meu Deus. Eu vou falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu confio, aquilo, meu Pai, que funcionou na minha vida, porque eu decidi praticar a Tua palavra, ouvir as Tuas direções e guardar no meu coração os Teus mandamentos. E que cada um, meu Deus, abra o seu coração hoje e saia daqui com uma decisão. Acabou mente dividida, coração dividido. Acabou dupla decisão, 2 padrões. Não, meu Deus, eu não vou mais trocar o Senhor. Diga para Deus: eu não vou mais trocar o Senhor, e eu vou ocupar o meu lugar. Se o Senhor me plantou aqui, eu vou estar dentro da igreja, porque eu posso estar. Porque você tem tanta saúde, porque hoje você chegou bem, mesmo em cima, passou por cima de problemas, mas você está bem. E muitos estão no hospital, em coma, na UTI. Aparelhos estão desligados.
velórios estão cheios. Por que você está aqui, se não for por um propósito? Se Deus te deu saúde, é para adorar a Ele. Se Deus te deu voz, é para você cantar os hinos e engrandecer o teu nome. Se você tem ouvido, então ouça a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem mãos, é para você ser uma fonte de obras eternas. Se você tem fés, então coloque as sandálias e leve as boas notícias. Se vista da armadura hoje. Coloque a capa, a couraça, o cinto. Coloque o capacete. Pegue a sua espada e o seu escudo. E seja revestido pela armadura de Deus nesse dia. Nós te amamos, Senhor. Eu abençoo a cada um, Senhor. Eu agradeço por esta palavra. E peço, meu Deus, que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a igreja. Abençoe a nossa família. Abençoe os nossos filhos. Abençoe o nosso povo. Abençoe aqueles, meu Deus, que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão. Porque mesmo, meu Deus, aqueles que puderam estar, mas não estão, mas estão vendo pela transmissão, pelo menos estão ouvindo, meu Deus. Não são aqueles que decidiram ouvir algo, procurar algo, mas decidiram estar na tua casa. Eu agradeço, Senhor, e peço que o Senhor venha abençoar toda esta casa firme. Meu Deus, não somente este culto, mas daqui a pouco, às 22, às 23, o culto dos jovens, às 2 da manhã, o relacionamento com Deus, às 5, as causas impossíveis, e às 7 horas, servos e discípulos, finalizando e começando um dia poderoso, meu Deus. Muito obrigado. Eu agradeço pelo Senhor e declaro que todos os pedidos, todos os propósitos, todos os projetos e todas as orações, eu declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados e liberados, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.